Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio do projeto de extensão ProDesign. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a gente tem trazido designers egressos do nosso curso, né, do Mackenzie, para vir aqui conversar com a gente, dividir as experiências que eles têm, que eles tiveram, contar um pouquinho sobre o mercado profissional e falar, nos atualizar, né, sobre as conquistas que eles vêm obtendo desde que saíram da faculdade até o momento atual, né? Queria agradecer também a audiência, né, que está aqui hoje, a audiência dos vídeos anteriores também. A gente recebeu bastante comentários, a gente recebeu bastante feedbacks positivos, isso nos incentiva a continuar com esse projeto. E hoje, então, a gente está aqui a gente recebe dois designers, né, mackenzistas, o Roberto Leme e o Lucas Rossim, dois colegas de faculdade que estão há 10 anos juntos, né? Então, eles se formaram em 2011 e hoje eles estão aqui há 10 anos, trabalhando juntos, fazendo projetos, e eles vão contar um pouquinho a história deles, né? Então, queria agradecer, Roberto e Lucas, por estarem conosco aqui, por aceitarem o convite. E, para a gente começar, a gente queria saber o que vocês fazem, né? O que vocês estão fazendo hoje em dia, com o que vocês trabalham, e como que vocês estão atuando hoje em dia nesse momento de pandemia, nesse momento tão complicado que a gente vive. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Luiz. Eu sou o Lucas, ele é o Roberto. A gente tem uma empresa de mobiliário, que é o Estúdio Volante, onde a gente começou essa parceria com o intuito de desenvolver móveis. Roberto trabalhava com stand e eu já trabalhava na área de mobiliário. E a gente estava cansado de trabalhar para outras pessoas e queria abrir o nosso próprio negócio. E isso era uma coisa que dava prazer para a gente. Para mim, por conta da criação, que eu já sempre havia trabalhado, meu avô foi carpinteiro, então eu tinha um certo apreço pela área. E o Roberto, por querer trabalhar com mobiliário e já ter feito cursos de mão na massa mesmo, de mexer em marcenaria. O Roberto é marceneiro. Então a gente veio com essa ideia, assim. E eu lembro até hoje, quando a gente conversou, que eu contei para o Roberto que eu estava com essa ideia e ele também não queria mais trabalhar, queria sair da empresa dele. A gente foi no restaurante, a gente conversou e, sei lá, 2 dias depois o Roberto falou que tinha pedido demissão. Então foi uma coisa interessante, assim. A gente começou ainda sem muita experiência na criação de mobiliário mesmo. A gente foi crescendo ao longo do tempo, que é muito legal de pensar isso em retrocesso. E melhorando, entendendo como é que funcionava o mercado. São muitas coisas que a gente tem que aprender em um curto período de tempo, quando a gente trabalha numa área, em qualquer área, né? Mas quando a gente vira dono do nosso próprio negócio e tem essa ideia de desenvolver um projeto de longo prazo, que não é para 2, 3 anos, é para 15, 20, 30 anos, e aí o negócio muda um pouco de figura. Quando eu pedi demissão, foi ou vai ou racha, né? Falou que queria, então vamos fazer, né? E aí, de cara, eu tive que entrar de cabeça mesmo, né? Com fazer funcionar o estúdio, né? Fazer o dia a dia, entender. É o que o Lucas falou, a gente foi pegando com o tempo, né? Eu fiz uma especialização em design de imobiliário e, em seguida, a marcenaria. E, nessa conversa, eu estava na metade do curso da marcenaria e eu já estava pilhado em querer fazer isso funcionar, assim, né? Então, quando ele veio com a ideia que ele queria também, eu falei, putz, é isso, já é alguém que eu confio pra caramba, então vamos entrar de cabeça nisso, né? Aí acho que foi isso, né? A gente foi desenvolvendo, foi desenvolvendo os projetos, cada um trabalhando na sua própria casa. Depois a gente teve um espaço em Perdizes, onde a gente concentrava marcenaria e escritório.
O trabalho, a gente nunca trabalhou muito um ao lado do outro, assim, todo dia, diariamente. Então, até nessa adaptação agora, nesses últimos anos, nesse último ano, na verdade, para a gente foi muito simples a gente trabalhar de casa, porque o nosso trabalho, na realidade, ele exige uma área de produção, que é uma pequena marcenaria, e a gente também tem alguns marceneiros parceiros que fabricam coisas, serralherias também, enfim, outros fornecedores. Então, para a gente, na verdade, a gente sempre precisou de um computador e de uma mesa para sentar e uma internet. Nunca foi muito mais do que isso. Então, foi bem tranquilo para a gente continuar o trabalho junto, assim, né, dado as restrições de segurança só quando a gente vai em algum cliente ou vai fazer alguma coisa, mas, no geral, foi bem tranquilo. E como que é a estrutura do modelo de negócio de vocês? Vocês já acabaram de falar que uma mesa e um computador conectado já é uma parte. Agora, existe a parte, eu imagino, né? Que existe a parte de pesquisa, de criação, de projeto, depois, como vocês trabalham com marcenaria, tem a produção das peças e depois também tem a administração, a gestão e a comercialização, né? Como que é a estrutura do estúdio de vocês? Estúdio volante, não é isso? Isso. A gente até pegando o gancho do começo, a gente começou assim sem um grande aporte financeiro de investimento para já se criar um espaço, se criar uma linha de produtos. A gente foi criando nossos produtos de acordo com a demanda. Então, a gente se aliou com um trabalho até que nem era muito nosso foco, de design de imobiliário para residência, né? Com armários e gabinete de cozinha e tudo mais. A gente entrou nessa parte também para a gente ter um contato com arquitetos e a gente desenvolvendo produtos soltos para as casas das pessoas, né? Então, a nossa primeira linha de produtos, assim, de mobiliário mesmo que a gente desenvolveu foi totalmente surgindo a partir da necessidade de algum cliente. Então, nossa cama Ibirapuera, que a gente comercializa até hoje, foi para um cliente, nossa mesa, rack, a gente foi desenvolvendo conforme a necessidade dos clientes, né? A partir de briefings de uso necessário mesmo, né? Não só de produtos que a gente sentia que o mercado necessitava, né? Então, a nossa estrutura de estúdio foi se moldando a partir disso, né? Então, a gente criou produtos com já um objetivo, com o cliente final. Então, o cliente pagava o desenvolvimento do produto a partir a gente já... Nesse começo, a gente praticamente não fez protótipo de produto. A gente já acreditava na nosso design. Mas isso é importante falar, até por conta do curso de design, né? Porque a gente não tinha dinheiro para errar. Então, a gente tomava um grande risco, na verdade, porque a gente desenvolvia o produto que a gente desenvolvia o produto com base no briefing do cliente e ele pagava o sinal e a gente fabricava aquele produto. Então, assim, o produto não podia dar errado. E era uma parte que a gente sempre falou isso, a gente focava muito no projeto. A gente tinha que ter certeza que o nosso projeto ia dar certo. Então, essa parte era realmente na prancheta, era no desenho técnico ali, desenvolvendo as coisas precisas, porque a produção, acho que a produção de qualquer produto que seja artesanal, ela tem um valor elevado. Então, a gente chama de markup, né? A gente marca o produto, vamos colocar assim, a gente marca 1,5, 2. Então, basicamente, se você erra o produto, o valor que você paga para fazer esse produto, você tem que pagar exatamente ele de novo para refazer. Então, a gente tinha um grande risco nessa parte do nosso negócio inicial, que era que a gente não podia errar. Então, aí que entrou a bagagem do Lucas, já na experiência de estar trabalhando já no meio de design de mobiliário, porque o estúdio começou, de fato, em 2015. Então, nesse meio tempo, quando a gente se formou em 2011 a 2015, o Lucas trabalhou um bom tempo com design já de mobiliário e eu na área de stand.
E aí a minha especialização em criação de design de mobiliário e a marcenaria foi o que a gente conseguiu juntar ali para a gente ter a bagagem, a segurança para criar produtos já sem erro, né? Como o Lucas falou. Então, essa estrutura de preparação era crucial, né? E aí a gente não tinha muito conhecimento do negócio ainda, de como funciona o mercado de imobiliário, que a gente também foi pegando ao longo. Mas, de certa forma, a gente fazia o produto para o cliente, com base no briefing dele, e a gente pensava num produto não só que a gente fabricasse para aquele cliente, mas que a gente pudesse colocar esse produto para o mercado. E assim a gente realmente ganhar dinheiro. Muitas vezes nos nossos primeiros produtos a gente nem ganhava dinheiro, porque a gente fazia o produto, aí depois a gente tinha o gasto com transporte, aí a gente pagava para fotografar aquela peça, e quando você ia ver, não sobrou quase nada, sobrou R$100 num produto que custava R$3.000, né? Então a gente teve essa ideia, né, de começar a produzir e levar esse produto para o mercado, para a gente conseguir ganhar escala nisso. A partir daí a gente foi entendendo melhor como é que o mercado funcionava em relação a gente até divulgar em revistas especializadas, a gente divulgar enfim, né, veículos de massa para conseguir atrair esse público especializado, e a gente trabalhando na nossa parte de marketing digital ali, no Instagram, né, enfim, outras ferramentas, para aí sim a gente continuar desenvolvendo produtos. Então, a nossa estrutura inicialmente foi muito orgânica. O crescimento não foi... A gente nem conseguia, na verdade, fazer um plano, porque, como o Roberto falou antes, a gente não teve um aporte financeiro para fazer um plano e ver o plano dar certo. Então, a gente tinha um plano, né? A gente tinha uma ideia de onde a gente queria chegar, mas era muito tortuoso ainda, porque no início também a gente ficava com receio de não aparecer um cliente no dia seguinte, né? Porque a gente também não tinha muito horizonte assim do que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente usava também esse meio tempo que a gente tinha, de certa forma, o ócio, para o ócio criativo. Então, eu desenhava alguma peça, o Roberto rabiscava alguma coisa e a gente mostrava, conversava, e eventualmente a gente nem tinha dinheiro para produzir, mas muitas vezes ele serviu para outros produtos também. Eu acho que esse relato de vocês agora é fantástico, sabe? Porque ele eu enxergo bastante verdade nele, e eu consigo lembrar quando eu também, né, saí da faculdade, abri escritório também com colegas de faculdade, né? Então, assim, muito do que vocês estão falando, a gente também passou, a gente também sentiu isso, né? A geração de agora, né, que está estudando agora, eles saem, acho que, mais bem preparados, né, para empreender, né? Hoje a gente tem uma série de práticas, de técnicas, ferramentas, temas, né, a respeito de empreendedorismo e outras coisas, mas quando a gente saiu, vocês e eu, né, a gente só se formou, saiu e agora vamos lá, né? Então, assim, é muito essa questão do crescimento orgânico que vocês disseram, né? Eu acho que é bastante interessante e legal que vocês estão compartilhando isso com a gente, né? Porque principalmente para a parte do público que nos assiste, né? Que são os nossos alunos, para eles saberem os caminhos das pedras mesmo, né? De verdade, do que acontece. Porque até quando a gente está na faculdade é difícil você enxergar um caminho que a gente vai seguir, né? Você tem um sonho ali, um desejo de trabalho, mas você não consegue visualizar na prática ali como que aquilo vai se realizar, principalmente sem um aporte financeiro, né? Então, a gente focou, nós dois, em estudar muito, aprender muitas ferramentas para que a gente, sem dinheiro, conseguisse ir caminhando. Obviamente, num passo mais lento, né, do que com investimento, mas a gente, nós dois temos um background assim, de 3D muito grande. A gente investiu muito em estudo de 3D para a gente conseguir apresentar nossos projetos de forma realista para o cliente, sem ter que desembolsar, às vezes, uma grana
para produzir um produto, para você fotografar esse produto, para você ter aquilo num catálogo, né? Então a gente tem cada vez mais investido nisso para a gente conseguir apresentar. O Lucas que desenvolveu o nosso site inteiro, a gente desenvolveu a nossa marca também do zero. A gente foi tudo aos poucos, mas com muita dedicação assim para a gente conseguir, por mais que a gente trabalhe nós dois só atualmente ainda no estúdio, nesse momento os dois de casa, a gente consiga passar para o mercado que a gente tem uma qualidade que representa uma qualidade de estúdio que está representado no produto, mas a gente precisa passar isso para o cliente de diversas formas, né? Então eu falo isso porque a gente tem essa necessidade de mostrar que a qualidade do produto está no nosso estúdio também e que a gente consegue fazer isso de uma forma profissional, né? Então é complicado esse sair do zero, né? Do coisa. Então esse crescimento orgânico funcionou bem para a gente, mas com muito trabalho. Na verdade, quando a gente fala crescimento orgânico, e o Roberto falou uma palavra que eu acho muito bacana, que é profissional. Quando você vai mostrar que você é um profissional, você não tem que mostrar só que você entrega um produto bem feito. Você tem que mostrar que você tem uma comunicação consistente, que você tem uma identidade visual que condiz com o seu público-alvo, com o seu produto quer passar. Você tem que ter uma parte financeira da sua empresa que também está saudável. Então, esse crescimento orgânico que a gente aprendeu, na verdade, foi um crescimento na prática. Porque, assim, muitas vezes a gente tem um gosto muito refinado, a gente que estuda design, a gente lê livro, você vê coisas, mas quando você vai fazer, você vê que você é ruim, né? Porque ninguém te ensina a fazer algumas coisas, a gente sabe fazer um 3D legal, mas, por exemplo, quando você vai fazer um 3D, você não precisa só fazer um 3D. Qual que é a abertura da câmera, né? Aonde você coloca a luz nisso? Né? Como é que você faz uma produção boa? E aí, quando você começa a gerar esse tipo de material, você vê que você tem realmente dificuldade em fazer isso, porque isso exige o trabalho de inúmeros profissionais quando você vai fazer uma produção de fotografia, por exemplo. É o fotógrafo, o assistente do fotógrafo, é o produtor, é o cara que carrega a peça, e o fotógrafo ele tem o olho. Então, esse conhecimento que a gente foi aprendendo, a gente começou a ver que você precisa ser quase que um canivete de multifunções, assim, para você realmente empreender. Porque ele não parte só da parte de produto, você precisa fazer tudo, na verdade. Então, quando a gente... Essa parte também, além do design em si, né, que a gente acaba sendo... a gente está até em cima do que você adiantou que a gente ia conversar aqui, a gente conversou um pouco ontem, e que a gente é até mais empresário do que designer, né? O designer, nós somos uma parte, a parte design é uma parte da empresa, né? Mas o 10%. O 10%. Que eu falei, para a gente ter o negócio que a gente tem, a gente consegue fazer tudo dele, menos o design, se você não tiver o designer. Então, a gente é o designer e todo o resto, né? Então, para você ter um estúdio de design profissional, você precisa ser muito mais do que designer, né? Então, a gente foi aprendendo isso a duras penas, né? Para tirar, de fato, da ideia, mas é muito gostoso ver, hoje em dia, assim, todo esse caminho que a gente passou para chegar onde a gente está, sabe? Não que a gente esteja no topo, mas é legal ver que está funcionando, que está dando certo, né? É gostoso. Eu aproveitar isso que você comentou e dizer que quem está do lado de lá, né? Então, assim, a gente, ao ver a página social, as redes sociais de vocês, o site de vocês, o que acaba aparecendo, né, na mídia, a imagem e a ideia de um produto de qualidade, de bons projetos, de um design contemporâneo, com um apuro estético, com soluções técnicas, eu acho que tudo isso transparece, assim, eu acho que isso é bacana quando vocês, não sei se vocês como estão do lado de lá, né,
talvez não consigam ter noção ou tenham menos noção do como vocês são vistos, mas do lado de cá, né, do balcão, olhando, né, o material de vocês, é um material de muita qualidade, sabe? É um material de muita qualidade. Eu acho que isso que chama atenção, assim. Vocês têm peças muito bem resolvidas, vocês têm projetos muito bacanas que vocês chegaram a produzir. Aproveitar, então, agora que eu já falei, já dei esse spoiler aqui, aí, Roberto, se você tiver umas imagens de alguns projetos de vocês, acho que seria interessante passar agora e fazer uns breves comentários a respeito. Tá, eu vou abrir aqui. Bom, essa foi a nossa primeira cadeira. Roberto, a gente não tá, eu não estou vendo em tela cheia, eu estou vendo o seu... Espera aí. Glória. Assim, você está vendo? Não. Não? Espera aí. Agora vai. Agora foi? Foi. Essa foi a nossa primeira cadeira. Acho que o Lucas pode falar um pouco melhor dela. A gente queria, assim, todo designer quer desenhar uma cadeira, né? Mas a gente queria fazer uma cadeira que ela tivesse um certo desenho, mas que ela fosse simples de ser feita com ferramentas básicas, assim, serra, esquadrejadeira, né? Então, a gente procurou desenhar uma cadeira leve, que fosse boa ergonomicamente, ali o encosto tem uma curva que quase que abraça você, mas que fosse simples e um pouco clássica. Até a gente se inspirou ali no Planalto, nos desenhos de Niemeyer ali, para fazer essa sustentação sobre o assento. Então, mas foi uma peça bacana. A gente sempre teve a vontade de trabalhar muito com encaixes, e essa peça é uma peça super estruturada, com alguns encaixes tradicionais de marcenaria ali, principalmente nas travessas ali, nas travas dos pés. E a gente ficou bastante contente com o resultado. Essa daqui foi nosso primeiro orgulho, assim, de um produto. Também veio de um briefing de uma cliente nossa que morava no centro ali de São Paulo, num prédio dos anos 40, acho, e só que é um apartamento gigantesco de 300 metros quadrados, e só que ele é aqueles prédios de 3 andares que não dá para você içar uma peça, e um elevador minúsculo, uma escada minúscula, e a gente o desafio aí era desenvolver uma mesa, né, que fizesse sentido num espaço grande desse, e aí a gente desenvolveu essa mesa. Tem 3,20 metros por 3 por 1,20, e ela é inteira desmontável, não vai parafuso nem cola, na verdade, no tampo, porque ele é um tampo incompensado, revestido com folha de madeira e encabeçamento, né, em torno dele. Mas o tampo é dividido em 3, então ela é toda encaixada, e a gente montou essa mesa aí em menos de 10 minutos. Subiu ela toda desmontada dentro do elevador, e quando a gente montou, foi incrível, assim, a gente vê o resultado dela surgindo na nossa frente. Assim, foi um belo design, assim, que a gente ficou muito, muito orgulhoso. Esse aqui é um detalhe da cadeira. A gente terminou o desenho desse mancebo, e depois a gente foi chamado para participar de um Design Weekend, que acontece uma vez por ano em São Paulo, para fazer móveis com dormente, né? Não, cruzeta de poste, porque a Enel está refazendo os postes, e essas madeiras elas têm um tratamento que ela não pode jogar fora.
Então, ela tem um produto químico que você não pode jogar na natureza, então a ideia deles era reaproveitar essas madeiras e transformar isso em alguma coisa útil. A gente participou também disso, a gente desenhou, usou a peça que a gente já tinha desenhado, que é o Mancebo Flá, para fazer essa peça. Então, o que você vê ali, esses furos, são furos que você passa os fios, né, elétricos, os cabos elétricos, e a madeira é uma madeira de altíssima qualidade, assim, ali você tem coxinho, tem uma madeira clara que a gente não sabe o que é, né, a gente não sabe exatamente qual que é a espécie, e no meio parece ser um angelim. Então, a gente desenhou essa peça, que foi exposta no Pavilhão da Cultura Brasileira, foi, né, no Pavilhão da Cultura Brasileira, no Parque de Ibirapuera. Então, teve uma exposição ali que você... E no IED também. E no IED. Ali aí perto do Mackenzie, né? Essas madeiras aí foram cortadas há pelo menos 60 anos. Né? Então, são madeiras muito antigas e foi bem legal trabalhar com isso. Né? Aqui foi uma participação nossa na Paralela, na feira, né? Na Oca. Show. Esse aqui é um banco que a gente está lançando agora, essa semana. A gente está lançando uma linha com 10 produtos novos. Né? Esse é um banco que a gente ainda está em processo a gente acabou de lançar ele e está lançando esses novos produtos. Né? Então, eu queria mostrar alguns outros. Esse daqui esse aqui foi um projeto legal para uma cafeteria que está abrindo agora esse mês em São Paulo. E é um banquinho, né? A gente brinca chamando de bancadeirinha. Foi desenhado especificamente para esse café. Eles queriam um espacinho que tivesse algum banquinho, mas que fosse um pouquinho mais confortável do que um banquinho. Mas não tinha também espaço para ser cadeira, né? Então a gente estudou bastante a ergonomia dele e desenvolveu esse projeto que ele encaixa na lombar. Você sente um encosto ali para a sua lombar, né? Te dá um conforto, mas não é exatamente uma cadeira. Então é um banquinho mais confortável. Foi bem divertido criar assim, um produto que a gente também não tinha uma alternativa no mercado assim para pegar como referência. E agora na empresa a gente conseguiu ganhar um certo corpo, onde pela primeira vez a gente está fazendo um lançamento consistente de várias peças. São 10 peças que a gente está lançando. Então, depois de alguns anos trabalhando, a gente já tinha uma linha que foi toda já. A gente vai passar aqui por algumas peças dela. Aqui mais uma foto do banquinho. A gente conseguiu realmente trazer agora um lançamento todo em conjunto. Porque antes, como a gente já havia falado antes, a gente fazia várias coisas, então existia um certo crescimento orgânico, mas ele não é muito, ele é bom, porque você aprende o que você tem que fazer, você tem novas possibilidades e você vai aprendendo no caminho, mas ao mesmo tempo não é você que dita as regras do negócio. Então, a partir desse momento, agora onde a gente está fazendo esse lançamento conjunto dessas peças, a gente começa a trabalhar voltado realmente para o nosso foco, que é desenvolver linhas de imobiliários e trabalhar em cima dessas linhas depois. Inclusive, a gente nem faz mais móveis planejados, por exemplo, né? Não atende mais esse tipo de solicitação. Então, essas peças agora elas fazem parte desse lançamento e que a gente fez agora na segunda-feira. Então, a gente está muito contente com o resultado das peças. Essa cadeira também. Essa é mais uma cadeira que a gente desenvolveu também. Faz parte desse lançamento nosso e foi mais um desafio, né? Desenvolver cadeira é tão prazeroso quanto difícil, né? Então é difícil de você primeiro desenhar uma cadeira nova, né? Porque que não falta cadeira no mercado, né? E você entender a questão ergonômica de uma forma crucial, né? Que na cadeira ela grita, né? Então
todos os outros mobiliários, né, todas as outras peças, a relação que ela tem com a pessoa em si é diferente, né? A cadeira, ela tem... Você exerce muita força, você tem muito contato, você tem muito movimento, então é todo um estudo de estrutural e ergonômico diferente de qualquer outra peça, né? Então é super gostoso depois que você passou por todas as etapas, né, do desenvolvimento de uma cadeira, mas é sempre desafiador. E essa aqui é a cama que a gente fez. A gente já tem uma cama que ela foi exposta no Museu da Casa Brasileira. Num dos prêmios do Museu da Casa Brasileira foi com a peça selecionada para a exposição, que é uma cama toda desmontável também. Depois que a gente desenvolveu aquela primeira mesa, a gente entendeu que havia uma necessidade de desenvolvimento de móveis que fossem duradouros, madeira maciça e que pudesse ser facilmente transportável. O Brasil tem dimensões continentais. Quando você começa a esbarrar nessas questões que a gente também não conhecia e passou a conhecer quando a gente começou a ter empresa, de você enviar uma peça para o Piauí, uma peça para Fortaleza, uma peça para Bahia, você começa a ver que o frete é um dos gargalos. O frete é muito caro. Então, quanto menor o volume da peça que você desenhar, melhor. E cama tinha um grande problema, porque assim, todo mundo tem uma cama em casa. Mas você já pensou como é que você sobe um colchão king size no elevador, por exemplo? É extremamente trabalhoso. Então, a gente queria facilitar isso. Quando a pessoa mudasse de casa, quando a gente pudesse vender uma cama, que a gente não tivesse problemas de transporte. A gente desenvolveu a primeira cama, que é a cama Ibirapuera. Depois a gente vai passar por ela. E a cama Ibirapuera tem os pés na ponta. E a gente queria desenvolver uma cama que fosse de base também, que os pés fossem um pouco mais recuados. E a gente fez essa segunda cama, que é a cama Vilas Boas. E a gente lançou ela também nessa segunda-feira. Você, Luiz, falou uma coisa muito interessante sobre a qualidade. Você falou assim, quem está de fora vê a qualidade do trabalho de vocês, dos produtos de vocês. E eu acho engraçado que a gente tem uma capacidade de enxergar a falta de qualidade e não a qualidade em si. Então, quando o Roberto estava falando da cadeira, por exemplo, você senta numa cadeira que é desconfortável, é nítido que a cadeira é desconfortável. Muitas vezes você não sabe o que está fazendo aquela cadeira ser daquela maneira. Então, as pessoas elas enxergam isso, né? Muitas vezes o nosso trabalho ele exige um conhecimento técnico ali do desenvolvimento de produto, mas as pessoas elas nunca vão ver esse desenvolvimento, elas sempre vão ver o resultado final. E o que importa é o resultado final tem que estar bom, né? E se a gente construir uma base legal de técnica de projeto, de construção, a gente acredita que o resultado final sempre vai ser bom, né? O tempo que a gente dedica para construir aquilo. Esse aqui eu queria mostrar, na verdade, depois eu mostro, porque esse daqui, na verdade, é um amigo nosso, que eu acho que até você conhece, o Trabalhei Ricardo. com ele. O Ricardo Schwab. Ele foi meu professor, né, na Pan-Americana, e aí essa foto é um skate que a gente desenvolveu no começo do estúdio. A gente produziu skates também. Era parte da nossa infância, foi andando de skate, né? E a gente viu ali que tinha uma proximidade com a marcenaria e a gente desenvolveu alguns produtos, alguns skates, né? E eu coloquei essa foto aí só para mostrar um dos momentos mais legais do nosso trabalho esse contato com o cliente, né? O dia que eu entreguei o skate que era para ele e para a filha dele, a felicidade, né, que você vê das pessoas com o seu produto, né? Ou não só a felicidade, mas aquilo de uma conquista, às vezes, né, de comprar um produto ou de uma realização ou de você sentir aquele contato com o cliente, né, é muito legal essa passagem. Então, esse dia aí foi um dia marcante, assim, que eu participei de um momento de família, né, que é bem legal de você dar. O trabalho do designer também é isso, sabe? A gente gosta muito desse contato que a gente tem com os clientes. Esse daqui é um detalhe do dia lá no Museu da Casa Brasileira, o dia que a gente expôs a cama. Esse é o detalhe do encaixe.
de como funciona os 4 pontas da cama, né? A simplicidade que ele é exatamente assim, as 3 peças ali se encaixam sem cola o parafuso, e você desmonta e monta na hora que você quiser, na hora que precisar. Ela é realmente, eu sempre brinco que as pessoas me perguntam se é fácil de montar ou se demora ou coisa do tipo. Eu falo que demora mais para desembalar do plástico bolha do que para montar a cama em si. É uma parte legal da entrega também desse produto. Esse aqui foi um dia que a gente participou de uma feirinha no começo do estúdio, que a gente vendendo os skates, né? Então, mostrando que a gente também faz a venda, né? E trabalha nessa parte. Esse aqui, a gente uma vez, acho que em 2016, foi chamado para solucionar um problema que uma ONG que trabalha com... É uma editora, né, que trabalha também como ONG, e eles fazem... Você consegue explicar isso? Explica. Eles fazem isso daí, é um produto feito para os professores darem aula, para eles fazerem experiência junto com as crianças, no Brasil inteiro. Então, isso viaja, isso entra em escolas do interior, do Nordeste, do Norte do Brasil, do Sul, em todos os lugares. E eles precisavam de alguma coisa que fosse fácil, mas que fosse também lúdica, porque isso daí é uma grande caixa. Então, a gente foi contratado lá para desenvolver as peças, e a gente fez essa barca, esse navio que chama Nau de Merlin, né? Acho que eu tenho depois uma imagem para mostrar da referência, porque ela é chamada de Nau dos Mestres. E porque ela tem toda essa questão lúdica, né? São para crianças do ensino fundamental, e ali, né, nessa caixa aqui, ela tinha eram 4 gavetas com arquivos, né, de várias matérias, né? Então vários professores usavam essa mesma caixa, e 2 outras gavetas com um almoxarifado com ferramentinhas ou com coisas de ciência e tudo mais, e aqui tinha que ser uma coisa mais funcional e mais lúdica ao mesmo tempo, né? Então foi um trabalho bem legal que a gente desenvolveu, bem trabalhoso, e a gente desenvolveu, aí foi basicamente o projeto, e aí esse aí é o protótipo, né? Protótipo final, né, dela, e hoje em dia eles produzem muitas dessas e tá pelo Brasil inteiro, nas escolas públicas, né? Esse aqui a gente já passou. Esse aqui é um outro lançamento nosso, de um outro desenho de mancebo, né? Mais um lançamento, né? Nossa, uma mesa de jantar inteira de madeira, né? Essa aqui é uma outra mesa, num outro formato, né? Essa aqui é a inspiração da Nau dos Mestres. Essa daqui é um hack, né, que a gente desenvolveu o ano passado e entrou agora no lançamento também, né? Essa aqui é uma outra versão dele. Essa daqui é da nossa primeira linha, né, uma mesa... Essa daqui é um produto que a gente tem uma boa saída dele, né? A gente desenvolveu ele, a base dele é em IP, então a gente consegue trabalhar ela de uma forma simples e fina, né, até. E o tampo, ele é de painel de pinos, é pinos maciço, e é um painel que já é comercializado pronto no mercado, né? Você só tem trabalho de cortar e dar acabamento. Essa é uma peça interessante que a gente conseguiu desenvolver um produto de muita qualidade utilizando esse tampo, que é uma coisa já pronta no mercado. Então isso facilita muito o trabalho do marceneiro, barateia a nossa fabricação, e a gente consegue
comercializar ela por um preço aceitável, né? Assim, não é uma peça caríssima nem nada. E se você muda esse tampo para qualquer outro tipo de madeira ou qualquer outro material, seja maciço ou não, de madeira, ela já vai variar bastante o valor. Então, é um estudo também que a gente foi por conhecimento de mercado, né, de conhecer a matéria-prima do que você tem em disposição no mercado, né, não é simplesmente, às vezes, desenhar uma peça que você tem na cabeça e que vai funcionar, nas cores que vai funcionar. Aqui a gente tem que, no mercado brasileiro, a gente precisa focar nas coisas que funcionam também, né? Então, esse é um exemplo típico disso. E uma coisa interessante, eu cheguei a estudar fora do Brasil também, design, e eu tive um professor que ele falou uma vez assim, se você for desenhar mais uma mesa, mais uma cadeira, não simplesmente desenhe mais uma cadeira, mais uma mesa, mas desenhe mais uma cadeira melhor do que as outras que já existem. E isso é uma coisa que dá uma direção no nosso trabalho, porque a nossa preocupação não é só desenhar mais uma mesa porque a gente quer vender, porque a gente quer fazer dinheiro, mas é a gente fazer uma mesa que seja realmente durável, que seja um produto de qualidade, que você não descarte ele daqui 2 ou 3 anos. Que nem a gente sabe que acontece com muitos móveis fabricados em larga escala no Brasil. Você usa um material muito de baixa qualidade, que muitas vezes você não proporciona àquela pessoa, muitas vezes, desmontar e montar o móvel de novo. Na hora que ela desmonta o móvel, já praticamente deu perda total. Então, a nossa preocupação em criar móveis, e que também não tem um custo elevado, porque também isso não é, a gente não quer trabalhar num mercado assim de altíssimo padrão, mas você fazer produtos que valham a pena e que durem, né? Então, a nossa cama, por exemplo, de madeira maciça, é uma cama que é feita para durar 25, 30, 40 anos, né? Tranquilidade. Não é para você descartar. E tem um custo acessível, porque a gente sabe que a maioria da população não tem um dinheiro para pagar um móvel de alto padrão, de altíssima qualidade, assim como muitos existem por aí, né? Não estou falando que a qualidade deles é baixa, mas que muita gente não tem acesso a isso. E eu acho que o design, nesse ponto, ele tem que ser democrático. O designer, como papel fundamental, ele tem isso como princípio, você desenhar produtos que tenham uma qualidade elevada, com o seu conhecimento, com o que a gente tem eventualmente de ferramentas dentro de uma indústria, e manter a qualidade tão boa quanto ele era fabricado antes, ou eventualmente melhor. Me corrija aí se eu estou errado, Luiz, pode fazer seus comentários. Perfeito, eu tô adorando aqui a exposição de vocês e legal, é legal perceber o quanto vocês amadureceram, né? Nesse tempo de formado. Isso é muito legal. Roberto, acho que você pode parar de compartilhar a tela para a gente caminhar aqui para o momento final. E algumas coisas que são interessantes, né? Nesse tempo de vocês aí, de atuação profissional, a gente se cruzou, né? Algumas vezes, né? Então, é curioso a gente se dar conta, a gente sabe, né? Mas a gente se dar conta de como o mundo é pequeno, como o mundo do design é menor ainda, né? Muito. E por outro lado, como o Mackenzie é grande, né? Porque muitas vezes a gente se encontrou sem combinar, né? Em eventos ali no Museu da Casa Brasileira, né? O próprio Ricardo Schwab, que está ali com a filhinha dele recebendo o skate, né? Então, assim, ele foi professor de vocês em outra instituição e ele foi um colega meu de trabalho. Eu aprendi muito com ele, assim, ele é um excelente designer. Aprendi muito, ele é muito generoso, né? E não é à toa que ele também está na docência ali, ensinando o que ele sabe, o que ele aprendeu profissionalmente. Então, para a gente como professor, é muito gratificante, né? A gente cruzar com vocês ali, ex-alunos, e em momentos profissionais como esse. E a cama, né, que foi selecionada, né, para a exposição. Eu não faço parte do júri, né, nem lembro se eu estava naquela edição, mas eu pude participar do júri do Museu da Casa Brasileira em outras categorias, né, de eletroeletrônico,
Mas a gente acompanha, né, as reuniões de deliberação do júri e, assim, eles são muito criteriosos, senhores. Eles são, assim, de uma competência técnica e, sabe, você tá lá, assim, só tem pessoas de renome, né, na área. Então, é uma conquista enorme, assim, e vocês terem sido selecionados justamente por um aspecto construtivo, né, do trabalho. Então, o que o Roberto falou na explicação da cama, e depois você, Lucas, no final aqui, quando você comentou dessa visão de vocês, do estúdio, né, de produzir imóveis de qualidade, que não sejam descartáveis, com um preço bacana, que tenham alta durabilidade, e poder levar bom desenho, né, para mais pessoas, né? Então, acho que tem tudo a ver com muitas das preocupações ali, das considerações que o júri acaba levando acaba fazendo, né? Acaba considerando no seu trabalho. Muito bom, senhores. Assim, muito legal ver o trabalho de vocês. Valeu. Eu vou. Então, agora a gente vai se encaminhar aqui para o finalzinho, né? E eu sei que tem muito mais do trabalho de vocês ali, mas acho que quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né? Acho que é Estúdio Volante, né? A gente consegue achar, né, nas redes sociais e tal. E a gente consegue se manter atualizado com a produção do estúdio. Então, a gente vai para os momentos finais aqui da nossa entrevista, que são perguntas que todos os entrevistadores fazem para todos os designers egressos, e a gente vai, então, percebendo, né, uma série de características importantes e interessantes do nosso curso e das gerações passadas aí de alunos que se formaram com a gente, tá? Então, vou começar agora o momento bate-bola para o design. Ok. Bom, então, acho que eu vou fazer as perguntas para... eu vou fazer a pergunta e fica para os dois, tá? Então, a gente vai respondendo ali, é um bate-bola, certo? Não precisa se preocupar muito, tá? Então, qual que é o cargo atual de vocês? A gente é sócio-diretor, os dois. Exato. Nós dois fazemos a mesma função. Então, ambos são sócios diretores, e aí a segunda pergunta é: quais são as suas atribuições? Tá. Quer falar? A gente comentou disso, que é mais o que não é nossas atribuições, né? Porque a gente faz absolutamente de tudo, né? Então, claro que a gente tem um pouquinho de diferença um do outro, mas basicamente a gente faz de tudo. Então, tem um que fica mais na parte financeira, outro fica mais na parte comercial em alguns pontos, mas a gente faz isso: comercial, financeiro, a gente faz frete, a gente faz acompanhamento de produção, compra de material, Gestão de mídias sociais. O próprio desenvolvimento gráfico, toda a parte gráfica do nosso estúdio, a gente que faz. Produção, pós-produção. Criação. Café. Tudo que tiver que fazer. A gente já teve uma Kombi para facilitar. Por 3 anos a gente fez, quando a gente ainda produzia móveis planejados, a Kombi era muito útil. Hoje em dia a gente tem uma Montana, então fretes em São Paulo nós fazemos também. Então, é isso. Tá certo. Eu acho que é a vida de um empreendedor ali, né? No começo, né? No início ali das atividades, né? A gente acaba fazendo tudo mesmo. Faz absolutamente tudo. Só um complemento, né? Eu não lembro, vocês falaram nos momentos iniciais que o que vocês fazem, né? Fazem de tudo e também design, né? E também projeto, né? Então, e se a gente não fizer todo o resto, a gente não consegue fazer design, né? Então, acho que reflete um pouco essa sua resposta de agora, Alberto. Porque quando você olha de fato para a empresa em si,
né, obviamente, a gente se sente, eu sou designer, eu trabalho com design e tudo mais. Mas na hora que você olha, de fato, se alguém parar para olhar de fora, vai ver que design em si é isso, 5%, 10% do que é a empresa de fato, né? Então, a gente faz de tudo mesmo. E uma coisa importante, assim, né, numericamente, 5 a 10%, e de fato né? Agora, são 5 a 10% que são o núcleo, né? Ou seja, Exatamente. todas as atividades, né? Nada funcionaria se não tivesse o design. Exato. Essa é a atividade fim, né, do estúdio volante. Bom, então, Exatamente. além do estúdio volante, né, além do estúdio de vocês, quais outros setores da sociedade que vocês entendem, que vocês acreditam que sejam impactados pelo trabalho de vocês enquanto designer? Essa é uma pergunta, assim, parece até um pouco de pretensão falar isso, mas eu vou explicar. São todos, né? Quando a gente trabalha numa indústria, que a gente faz parte da indústria e do comércio, que basicamente são empresas que giram a economia do nosso país. Então, obviamente, na escala do estúdio volante, né? Para a gente é muito pequeno isso, mas a gente movimenta extração de matéria-prima no norte do Brasil, que a gente compra madeiras certificadas, existe um trabalho do IBAMA de certificação do documento de origem florestal. Isso vem até São Paulo através de um frete, que passa por um caminhoneiro, que passa por negócios na estrada, que vendem comida para esses caminhoneiros, por hotéis, por pousadas. Chega aqui, existe uma loja no centro de São Paulo, onde a gente compra essa madeira, transporta até a marcenaria, onde tem um marceneiro que vai trabalhar em cima dessa peça, ele vai comprar insumos para a produção, ele vai usar o dinheiro que a gente paga para ele para pagar uma parte da parcela da filha dele que faz arquitetura. Isso é uma história verídica que a gente está falando. Então, ela faz arquitetura, a gente entrega um móvel para o cliente final, que trabalha eventualmente num banco, e então ele paga para a gente esse dinheiro, a gente pega esse dinheiro, reinveste ele dentro da empresa, a gente compra computadores, a gente desenha novas peças, a gente faz protótipos, a gente paga o nosso almoço. Então, assim, a indústria e o comércio são serviços essenciais para a economia do Brasil. Então, a gente movimenta uma grande cadeia de fornecedores, que a gente nem sabe ao certo listar todos eles, mas o alcance é muito grande. E o legal é exatamente puxar até o gancho do que você falou, que sem o design a gente não faria nada disso. Exatamente. Então, o nosso conhecimento em design, por sermos designers, a gente consegue criar um estúdio como esse, desenvolver produtos como a gente desenvolve e girar a economia e tudo isso que o Lucas citou. Então, o design é o núcleo de tudo isso. Muito, muito legal. E é importante, né, frisar a questão da preocupação de vocês com relação à origem, à certificação da matéria-prima, né? Então, assim, para quem trabalha com marcenaria como vocês, essa é uma questão primordial, né? Sim, sem dúvida. Essa é uma das nossas preocupações, que a gente está sempre estudando e tentando entender bem como o mercado, né, e conversando com outros designers e outros marceneiros, né, para a gente entender onde a gente pode trabalhar ou não. Até esse trabalho que a gente fez do mancebo, que a gente mostrou, foi bem legal por conta disso, a gente usar cruzetas de postes que já tinham sido utilizados e dar um reuso, né, que é a sustentabilidade como a gente mais gosta, que é não ser algo reciclável em si, mas ser algo que aquela matéria-prima, aquele coisa vai poder ser reutilizado se ele não for tão durável quanto pode ser, né? Então, dá um ressignificado para aquela madeira. E para quem está assistindo a gente, não adianta a gente hoje falar que não sabia que precisava ser sustentável. Esse discurso não cola mais. Tá? Todo mundo que está assistindo a gente, tomem nota. Importante. Bom, assim, vocês já deram pistas, né, da resposta a essa pergunta que eu vou fazer agora, mas não custa nada fazer novamente, quem sabe agora de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Então, eu queria saber de vocês como que vocês se definem enquanto profissionais. A gente é empresário. Quando eu vou escrever qualquer documento legal, eu coloco lá Lucas, empresário, mas a gente se define como designers, porque, como o Roberto falou antes, se não houvesse o design,
não haveria nada do que a gente faz. E se a gente não fizesse o design da nossa empresa, a gente precisaria contratar uma pessoa para fazer. Porque todas as outras coisas a gente consegue dar conta, mas o design não. Sendo o design o core business do Estúdio Volante, né, produzir peças de qualidade, com design acessível, em madeira maciça, né, a gente precisa ser designer. Então, antes de tudo, a gente precisa ser designer para poder fazer tudo acontecer. Então, a gente se define mesmo como designer. Quando alguém pergunta, alguém da minha família, eu falo que eu sou designer. É bem por aí mesmo, assim, não tem nem o que retocar. Somos designers. E como designers, como que vocês percebem, né, que a sociedade vê vocês enquanto profissionais? Eu acho que assim no estúdio em si, até a foto do Ricardo com a filha dele ajuda a corroborar isso que eu vou falar, que é como a gente tem o contato com o cliente direto e com a indústria, então a gente está produzindo de fato e entregando e tendo contato com o cliente. Isso ajuda a sociedade, ou os nossos clientes, pelo menos, a nos enxergarem como criativos, como designers em si, de fato, porque a gente não está dentro de uma indústria sendo designer e fazendo parte de uma produção que não vai ter o contato, né? A pessoa que compra de alguma indústria que não tem o contato direto com o designer, às vezes ela não vai ter essa percepção da função do designer em si naquele produto. O nosso, como a gente tem o contato e a gente conversa muito, faz parte do nosso trabalho, até ensinar o cliente a consumir, a gente exerce a nossa função como designer para a sociedade de uma forma bem clara, né? A gente procura ser didático até no nosso ramo, e a gente recebe isso muito bem dos nossos clientes. Eles agradecem muito a forma como a gente trata eles. Então, a gente tem impressão, pelo menos, que nós, como designers de imobiliário e trabalhando diretamente com o público, a gente tem uma boa feedback de que eles entendem que a nossa função como designer, né? Agora, se a gente sai do ramo, sai dos nossos clientes em si, aí é um pouco mais complicado, né? Da sociedade enxergar a gente exatamente como a gente faz. A gente ainda passa por muitos momentos de explicar exatamente o que a gente faz e tudo mais, né? Minha avó até hoje não sabe o que eu faço. Exato. Então, a gente até se esforça bastante com os nossos clientes, porque se for aquele nosso único contato com o cliente, para eles entenderem bem o que a gente é, para isso ajudar a espalhar a sementinha do que é designer por aí. Mas é um trabalho de educação mesmo, né? É um trabalho né? Eu acho que cada um de vocês acabam representando bem a nossa profissão, né? A nossa categoria profissional, e todos os contatos que vocês fazem, que o Ricardo faz, que eu faço, que cada um de nós fazemos, acaba, então, né, disseminando, né, informações, né, a respeito da profissão de design. É um trabalho muito importante, também. A gente sabe, a gente faz de tudo para passar a boa impressão do designer. É importante. Bom, e aí a última pergunta, né? Então, que a gente queria saber, assim, de que modo, né, a sua passagem pelo Mackenzie, aqui pela graduação conosco, contribuiu para vocês estarem aonde vocês estão hoje. Que essas suas perguntas, Luiz, não são tão fáceis assim de responder, né? Não bate não, simples bate bola. Tá mais para um passe muito torto que a gente tem que dominar. Mas é o seguinte... Está lá na linha de fundo, Lucas, está lá na linha de fundo, vai buscar. A gente conversou um pouco sobre isso e a gente chegou numa conclusão assim, vai ser difícil de explicar um pouco, mas eu acho que você vai poder ajudar a gente também nesse papel. A gente, para a gente, assim, a faculdade, ela
ela não representou tanto quanto conhecimento técnico, porque a gente trabalha numa área muito específica, né, de design de mobiliário, de madeira, que a gente tem que entender N coisas sobre a madeira que a gente nunca teve muito contato na faculdade, exceto durante a marcenaria, que eu nem sei se tem aula de marcenaria ainda, mas a gente teve. Só que a universidade, ela dá para a gente uma base que é de aprender e conhecer, né? Não são ferramentas técnicas, tá? A gente entende que o que a universidade ensinou a gente é buscar o conhecimento e aprender esse conhecimento e aprender fazendo, tá? É difícil de explicar, porque, assim, a gente depende de uma universidade e, inclusive, a gente discutiu ontem sobre você foi um dos melhores professores que a gente teve ao longo do curso todo, principalmente uma matéria muito difícil, que era semiótica, né? Então, de ter que entender isso. E a gente, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa dentro da nossa empresa, a gente vê que o que a gente precisa fazer não é simplesmente sentar e criar, mas a gente precisa sentar, buscar esse conhecimento, avaliar esse conhecimento, ser curador do próprio material que você está estudando, a partir dali criar um senso crítico de conhecimento do que você está fazendo. Você precisa realmente entender o que você está fazendo para conseguir discutir isso que você está fazendo. E a partir daí, sentar, por exemplo, eu sento na frente do Roberto, a gente sentar um de frente para o outro, sentar e conversar. Conversar num nível elevado, assim, onde você de fato conhece a matéria que você está falando, é muito diferente de sentar numa aula, por exemplo, assistir uma aula como se você fosse um espantalho ali e tentar absorver conhecimentos. Isso não é o que a universidade ensinou para a gente. A universidade ensinou para a gente que a gente precisa ter esse senso crítico, né? Então é difícil, né? Eu acho que é isso, né? Porque a gente aprendeu que desenvolver um produto não tem um segredo assim, agora eu sei desenvolver produtos. Não é exatamente assim. Cada produto que você vai desenvolver é algo totalmente diferente do que o anterior ou que o próximo, né? Então, é isso que o Lucas falou, é você entender como buscar o conhecimento, aonde você tem que achar esse conhecimento. E isso é o que mais a gente aprende, né? O Mackenzie trouxe isso para a gente como lição, não de fato, nossa, aprendi a desenvolver o produto. De fato, aprendi a desenvolver alguns produtos que eu criei no Mackenzie. Mas isso não me fez ser designer. O que me fez ser designer foi entender como eu busco esse conhecimento para o próximo produto, né? Então, muito, como o Lucas falou, é muito subjetivo, né, o que você aprende. Então, você tem que estar ali na aula disposto a entender o que você vai ter que entender. Aprender a aprender, né? Porque quando a gente, principalmente quando você, vou dar exemplo de semiótica, né? Se você não entende semiótica, você não consegue nem conversar, né? Então, se você entende o mínimo, fica basicamente aquela pergunta da prova que você senta, você olha, você não tem a mínima ideia do que responder, entendeu? Então, assim, é isso que é importante, a gente entender que de todas as matérias que a gente teve, e a gente vê isso, infelizmente, a gente vê isso só depois que a gente sai, que a gente, de fato, aprendeu o que a gente entendeu, o que a gente buscou aprender, o que a gente estudou por conta própria, que foi muito mais tempo do que assistir uma aula de 50 minutos, 1h30, e a partir dali você realmente conseguir, é como se o conhecimento ele fizesse um pouco parte de você depois, você consegue refletir sobre aquilo que você está fazendo. Então, isso a universidade ensina como poucos lugares, porque eu lembro que, numa das primeiras aulas que eu tive, eu lembro que cheguei na sala, sentei, a professora, na época, começou a escrever uma lista de livros que a gente tinha que ler. Eu achei que lá era livro para a universidade inteira, e, na verdade, era só para o primeiro semestre. Então, mas é exatamente isso, assim, esse choque, eu vejo hoje lá atrás que esse choque é importante, de você ver que não adianta nada você, por exemplo, que nem eu falei antes, não adianta nada a gente estudar design se a gente não estudar fotografia e não souber como fazer a foto de um produto. Não adianta nada a gente estudar encaixe de marcenaria se a gente não souber qual madeira tem aquela resistência para fazer isso. E aí a gente começa a entrar, Luiz, eu falo que é num poço sem fim, sabe? Quando você começa a ver tudo que você tem que pesquisar, na hora que você olha, ou tecnologicamente falando, né? Você está com 45 abas abertas do navegador da internet,
com um monte de coisas que você tem que se aprofundar o conhecimento para fazer aquilo lá virar verdade, né? Ou livros mesmo. Ontem mesmo a gente estava discutindo sobre uma imagem que a gente estava fazendo e eu falei, pô, Beto, olha, eu não tenho como te dar essa resposta, eu preciso estudar. Eu preciso estudar fotos de produtos, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar produções, porque senão a gente não vai conseguir chegar num resultado legal. Então, eu acho que isso a universidade ensina como... E a universidade não como elemento, né, que ensina, mas os professores da universidade, obviamente, e você é professor, você sabe disso, que você aprende muito dando aula, né? Você aprende muito estudando. Eu tenho a impressão que a gente não para de estudar um dia sequer, quando a gente está desenvolvendo produtos, ou, né, a gente está, assim, toda vez que você vai desenvolver alguma coisa nova, parece que você não sabe nada ali, você precisa, não, nossa, deixa eu mergulhar aqui no mundo desse produto aqui para eu desenvolver ele, né? Então, eu acho que a universidade trouxe esse ensinamento, assim, de, meu, vai estudar. De vida. Não, é fantástica, a resposta de vocês é fantástica. Eu acho que daria para a gente ficar aqui um tempão refletindo só sobre o que vocês trouxeram, mas eu acho que a faculdade é a base, né? Eu acho que assim, a faculdade é a base sobre a qual a gente vai construindo a nossa carreira, né? A formação em design é uma formação, mesmo vocês que eram de uma época anterior, que é projeto de produto, programação visual, mas projeto de produto é um universo, né? Em si é um universo, né? E assim, Sim, a formação em design ela é generalista, né? E cada um de nós vai trabalhar numa determinada área e aí é outro universo que se abre, né? Que a gente precisa saber, como vocês mesmos disseram, que a gente precisa saber, né? Que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa aprender, né? E acho que isso é a autonomia, né? Então, assim, é a autonomia que vem com a maturidade, inclusive, né? Então, saber que a gente conhecer os nossos limites, saber até onde a gente consegue enxergar, né? Reconhecer que é pouco, né? Diante dos novos desafios e aprender, né? Mas agora aprender por conta própria, né? Sem ter que estar ali no banco da universidade, né? É a autonomia que vem com a maturidade, né? E agora que me ocorreu, né? Eu tinha falado antes que o trabalho de vocês e a fala de vocês era bastante madura, né? Eu acho que vocês coroaram isso com essa última reflexão que vocês dividiram com a gente aqui. Muito bom. Eu vou... Então, queria agora já finalizando, né, a nossa entrevista, mais uma vez agradecer a presença de vocês, vocês foram bastante generosos aqui conosco, né, dividiram com bastante verdade a trajetória de vocês, a história de vocês. Queria dizer para vocês também, para vocês não perderem uma coisa que é, para manterem, né, uma coisa que é super importante, que é a amizade de vocês, né? Então, além, né, eu acho que além de tudo isso que vocês mencionaram, a universidade deu um sócio, né? Deu um amigo, né? Não, a gente funciona meio que como irmãos aqui. A gente, acho que é isso aí, saindo do campo empresário e designer, nosso trabalho funciona com harmonia pela nossa conexão. Assim, a gente tem muita facilidade em elogiar e criticar o outro, né? Porque a gente vê que se é difícil em dois, fazer isso daqui sozinho ia ser muito difícil, né? Então, só que, obviamente, é uma relação, né? Então, você tem que conversar muito, a gente é muito aberto com as críticas e com os elogios de criação ou de gerenciamento da empresa, ou seja como for. Então, a nossa relação facilita muito o nosso trabalho. Então, de fato, isso é ímpar para a gente, assim, né? É uma coisa realmente que dá
o a mais para o nosso estúdio funcionar, sabe? Então, isso daí... Esse respeito mútuo, né? É. Precisa ter um respeito, precisa ter conhecimento, e acho que a maturidade também, como você falou, traz isso, né? Traz um respeito ali, tanto do trabalho da outra pessoa, quanto das conversas que a gente tem, muito francas, né? Felizmente, a gente nunca brigou, né? Você ouve muito sócio falando disso, a gente nunca teve esse tipo de problema, e acho que é em parte por conta dessa relação, né? Tem um mesmo background, a gente consegue entender o que o outro está falando, consegue interpretar ali, saber nas entrelinhas quais são as dificuldades, e a partir daí crescer junto, né? Se a gente cresce junto, a nossa empresa cresce, o nosso trabalho cresce, todo mundo ganha, né? Bom, então, assim, queria agradecer novamente a presença de vocês, Roberto Leme, Lucas Rossim, do Estúdio Volante. Agradecer também todo mundo que está aqui, que está assistindo ao vivo e que vai assistir, né, essa gravação, né, em outros momentos, né? Agradecer todo mundo que tem nos dado feedbacks, enviado comentários. É super importante para a gente também, para a gente saber qual é o interesse de vocês, quem que vocês querem ver aqui, né, no nosso canal, no nosso programa aqui de extensão ProDesign. Eu queria agradecer também, assim, sinceramente, assim, para a gente é muito, obviamente a gente tem que separar um tempo para vir conversar aqui com você, mas para a gente é simplesmente prazeroso. É muito gostoso a gente ter esse contato depois com a faculdade, conversar com você que foi nosso professor, né? A gente, depois de tanto tempo, está aqui conversando e tendo uma conversa super gostosa. Para a gente é simplesmente um prazer mesmo conversar com você, com o Mackenzie, com os alunos. Para a gente, toda vez que precisar, a gente está à disposição para trocar ideia, para trazer experiência, para mostrar a prática. O que precisar, a gente está à disposição do Mackenzie. A gente é só grato mesmo. E fica o convite, então, para vocês nos acompanharem, para assistirem os próximos episódios aqui do nosso programa ProDesign. Gente, obrigado, um abraço para vocês. Valeu. Obrigado a você, professor. Valeu.